Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Vivara. Você conhece essa empresa? A Vivara faz parte da minha lista que eu chamo de achadinhos da B3. E que lista que é essa? É uma relação de empresas de boa qualidade econômico-financeira e que eu fico de olho ali para ver o momento exato de comprar. Você tem que lembrar que empresa boa é bom ter na carteira, mas a qualquer preço não compensa. Ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí, porque nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Vivara. Ok? Bora pro vídeo. Fundada em 1962, atualmente a Vivara é a maior rede de joalherias da América Latina, comercializando anualmente cerca de 3,6 milhões de itens. A Vivara possui um modelo de negócios integrado, sendo assim, a empresa desenha, cria, produz, comercializa e distribui os produtos por meio de uma rede de 456 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil. Importante informar que a Vivara não possui lojas franqueadas. Todas as lojas são próprias. O mapa abaixo especifica a distribuição das lojas pelo Brasil. 52% das lojas estão estabelecidas na região Sudeste, 16% na região Sul, outros 16% também na região Nordeste, 10% na região Centro-Oeste e apenas 5% das lojas estão na região Norte. Apesar de ser uma joalheria, a empresa possui uma linha de produtos relativamente diversificada. A marca Vivara oferece joias destinadas a um público mais seleto. São produtos de qualidade e mais caros. Mas existe também a marca Life Vivara, lançada em 2011 e que é focada no público jovem, com peças descontraídas e mais baratas. A Vivara ainda comercializa relógios, perfumes, óculos, carteiras, canetas, cadernos e chaveiros. A Vivara possui uma fábrica na cidade de Manaus, que é responsável por aproximadamente 80% da produção da empresa, sendo que o restante é terceirizado para fabricantes externos. O fato da empresa possuir fabricação própria traz flexibilidade para a produção. Por exemplo, durante os difíceis anos de 2015 e 2016, a empresa focou na produção de produtos de prata, em detrimento do ouro. E desta forma, embora o ticket médio seja menor, a quantidade vendida foi maior e o faturamento ficou estável. A Vivara possui produtos com preços democráticos, que podem variar de apenas R$ 150 a mais de R$ 120 mil. Sendo assim, a empresa atende a diversas classes sociais e isso contribui para a fidelização da clientela. A empresa possui 2 milhões de clientes ativos, sendo que aproximadamente 32% dos clientes são recorrentes e realizam mais de uma compra por ano. O mercado de joias movimenta cerca de 15 bilhões de reais por ano, sendo que a Vivara possui um market share de 21%. Praticamente 50% do faturamento da empresa vem da comercialização de joias. Em relação ao mercado de joias, podemos destacar que o setor é altamente fragmentado e fragilizado, com poucos concorrentes estruturados. Sendo assim, existe um alto potencial para consolidação. Por outro lado, o mercado de joias é milenar, com histórico de muita resiliência, mesmo em momentos de crise, sendo que as joias são consideradas por muitos como reserva de valor. Além disso, historicamente, o setor possui altas taxas de retorno e elevada margem operacional. Este gráfico evidencia o descorrelacionamento entre o PIB e o faturamento da Vivara. Por exemplo, lá pelos idos de 2013, o PIB cresceu 3%, mas a Vivara cresceu 11,4%. Por volta de 2018, o PIB cresceu 1,8% e a Vivara cresceu 9,2%. Em 2021, o PIB cresceu 4,6%, mas a Vivara cresceu incríveis 37,7%.
As ações da Vivara são comercializadas pelo ticket Viva 3 e diariamente são negociados cerca de 86 milhões de reais em ações da empresa. O indicador beta da Vivara é muito alto e está estimado em 1,77. Mas só para lembrar, pessoal, o que é indicador beta? O beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Vivara se movimente em 1,77. A volatilidade da Vivara também é bem alta, está estimada em mais de 40%. Então vamos ficar atento porque o beta é alto e a volatilidade também é alta. Então é uma ação mais nervosa, ok? Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Vivara. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e o que é isso? Eu pego o balanço patrimonial da empresa com as suas 200, 300 contas e faço uma reclassificação para auferir aqui 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E no caso eu fiz isso para 2019 até 2024. Né? E para começar eu gosto de fazer a análise de blocos do último balancete disponível, que no caso é o de dezembro de 2024. E o que a gente vê quando dá uma panorâmica na análise financeira dessa empresa, que é uma companhia que tem o capital de giro, né, bem alto, em torno de 1.786 bilhões de reais, mas tem aí a necessidade de capital de giro, né, na faixa de 1,6 bilhões. Então sobra dinheiro e sobra na faixa de 169 milhões de reais. Né? E como é que eu sei que sobra isso? É 1.786 menos 1.619, sobra 169 milhões de reais, que é o saldo de tesouraria aqui de dezembro de 2024. E é com esse dinheiro que ela faz os pagamentos do seu dia a dia. Né? É esse dinheiro que dá liquidez para a empresa, né? E isso é muito importante. Eu pego todos esses indicadores que eu calculei mês a mês e jogo no gráfico. Vamos ver? E esse é o gráfico, né? E esse gráfico ele é interessante por quê? Porque ele mostra as tendências, né? E isso é muito legal. Olha só a linha azul. A linha azul é o capital de giro próprio da empresa, né? É a linha mais importante que tem. A linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria. E o que a gente percebe? Olhando para esse gráfico, a gente percebe uma administração muito prudente, né, e sem guinadas, né? Você percebe que o capital de giro ele vem aumentando de forma gradativa, que a necessidade de capital de giro ela vem aumentando de forma gradativa e que o saldo de tesouraria ele está constante aí na faixa dos 170 milhões de reais, né? Você olhando assim, você pensa assim, essa empresa está parada no tempo, né? Não está. E não está parada no tempo porque a própria reta, né? A equação aqui da necessidade de capital de giro ela é, né, ascendente, ela está subindo, ela tem uma inclinação positiva. Então, sem eu olhar o faturamento, eu posso te afirmar que essa é uma empresa que tem crescido o faturamento ano após ano. Né? E esse crescimento do faturamento ele provoca um aumento da necessidade de capital de giro que ela é integralmente custeada pelo capital de giro próprio. Né? E por que eu sei? Porque o capital de giro tem um nível superior à necessidade de capital de giro, que tem, né, também um saldo de tesouraria positivo. Então, em princípio, uma empresa muito ok, muito interessante. Vale a pena prosseguir no estudo com mais carinho. Né? Como nós estamos utilizando a análise dinâmica, né, a gente faz a interpretação da empresa com base em 3 indicadores. Como são apenas 3 indicadores, vale a pena a gente passar por cada um deles, né, e ver o que tem de interessante, né, nesses indicadores. Então vamos começar pelo saldo de tesouraria. Né? O saldo de tesouraria, pessoal, é o dinheiro que a empresa tem para o seu dia a dia. É o dinheiro da liquidez, né? E esse dinheiro é muito importante. E no caso da Vivara, ela tem 170 milhões de reais em 31 de dezembro de 24. Né? E é um comportamento de liquidez, ele é muito homogêneo ao longo dos anos. Né? A empresa nunca teve um saldo de tesouraria virado. Né? E isso significa o quê?
Isso significa que o caixa dela, o dinheiro próprio, mais as aplicações financeiras, sempre foram maiores que os empréstimos de curto prazo, né? E de 2024 para 2022 e 2023 teve sim uma pequena variação aí de algo em torno de 25, 30 milhões de reais, mas é uma empresa bem líquida, bem interessante sobre esse aspecto. Mas vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Em relação ao capital de giro, pessoal, ele é muito interessante. E tem algo aqui que é o DNA da empresa e é muito bom. Vamos lá? 2019, o capital de giro da empresa estava estimado em 860 milhões de reais. Em 2024, o capital de giro está estimado em 1,7 bilhões. Gente, aumentou 900 milhões de reais, né, o capital de giro em 6 anos, né, de 2019 para cá. E aí, por que aumentou tanto esse capital de giro, né? Tem a justificativa, né? Em primeiro lugar, a reserva de lucro, né? A reserva de lucro em 2019 saiu de 37 milhões e em 2023 bateu aí 896 milhões de reais. Então isso é muito bom, porque isso é o lucro operacional da empresa, né? Aquela parte que não foi distribuída em dividendos, que foi para o capital de giro. E aqui a empresa conseguiu 830 milhões de reais ao longo desses anos, né? De 2023 para 2024, você não vai ver alteração na reserva de lucros da empresa, né? Teve até uma pequena diminuição de 896 para 866. Mas por quê? Simplesmente porque ela pegou o lucro de 2024, né? A parte do lucro que ela não vai distribuir em dividendos e ela fez a integralização de capital no capital social, né? Por isso que o capital social da empresa em 2023 era 1,1 bilhões e em 2024 ele pulou para 1,7 bilhões de reais, né? Então, ao longo desses anos, é uma empresa que cresceu o seu capital de giro na base do lucro, né? Quer seja deixando ele na conta de reservas, quer seja integralizando ao capital social, como ela fez em 2024. É claro que aqui de 23 para 24 teve também alguns 120 milhões de reais em empréstimos e financiamentos que ajudaram também o capital de giro aí no último ano. Mas tem uma justificativa, tá, para pegar esse empréstimo e eu vou mostrar para vocês quando a gente analisar a necessidade de capital de giro. Só para fechar aqui, pessoal, esse documento que eu estou mostrando para vocês é o DMPL, né? É o demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, né? Ele mostra o quê? Ele mostra aqui no meu mouse aqui, pessoal, que o lucro é distribuível, né? O lucro na última linha da Vivara foi de 653 milhões, né? Só que ela vai distribuir apenas 155 milhões. Os outros 498 ela jogou na conta de reservas, né, de lucro. E aí, imediatamente, ela transferiu esse dinheiro, aqui, 600 milhões, né? Ela pegou os 498 milhões, pegou mais 100 e transferiu mais 600 milhões para a conta de capital social, né? Então, o DMPL, que é o demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, é muito legal porque você consegue identificar que isso que eu vi aqui, analisando as contas, né, a evolução das contas patrimoniais, a gente consegue perceber também no DMPL, né? Então, assim, ele ratifica que o raciocínio está todo certinho. Sob as contas da necessidade do capital de giro, o que nós vamos perceber? Que é uma conta muito bem administrada, né? De 2019 a 2022, tá? Nesse período aqui, a gente vai perceber que a necessidade de capital de giro ela saiu de 615 milhões e bateu 836, né? Já a receita saiu de 750 e bateu aí seus 1,8 bilhões de reais, né? Então, ou seja, a receita ela aumentou, né? Mais do que dobrou, né? E a necessidade de capital de giro ela nem multiplicou por 1,5, né? Enquanto a receita sai de 749 vai para 1,8 bi,
a necessidade sai de 615 e vai para 836. Então isso mostra o quê? Isso mostra que a empresa fez uma gestão ativa na necessidade de capital de giro ao longo dos anos, né? Porque era de se esperar que essa necessidade de capital de giro ela fosse maior, tá? Por quê? Porque a necessidade de capital de giro ela é praticamente diretamente proporcional à receita, né? Então, se a receita saiu de 750 e foi para 1,8, né, aumentou em mais ou menos 2,1, era de se esperar que essa necessidade de capital de giro saísse de 615 e batesse aí 1,2, 1,3 bilhões. Mas isso não aconteceu. E isso só ratifica o meu entendimento que é uma empresa que tem uma boa administração de gestão de capital, né? Agora, o que a gente vai perceber? Que, gente, de 2023 para 2024, a necessidade de capital de giro já deu um pulo, saindo de 1,1 bilhões de reais e indo para 1,6 bilhões de reais, né? Qual que é o motivo, né? E eu já identifiquei. O motivo é a conta de estoque, que saiu de 782 milhões de reais e bateu 1,3 bi, né? Então, toda aquela, né, aquele crescimento contido da necessidade do capital de giro de 2019 para 2022, né? Ele, totalmente ao contrário, em 2023 para 2024, ele teve uma ascensão meteórica, explodiu, né? A conta de estoque saiu de 780 milhões e bateu 1,3 bi, e aí a necessidade de capital de giro, ela subiu de forma muito forte. O que é importante? O importante é a gente entender por que a conta de estoque aumentou tanto, né? A gente já sabe que a necessidade de capital de giro aumentou tanto, aumentou muito, né? E esse grande aumento veio da conta de estoques. Mas por que a conta de estoques aumentou tanto, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a conta de estoque desmembrada nos principais itens, né? Os dois primeiros itens, que é produtos acabados e matéria-prima, é o que é importante, é praticamente 90% ou mais da conta de estoque total, tá? Então, embalagens, estoque em trânsito e provisão de perda, não vamos perder tempo com isso, ok? Mas o que aconteceu, né? De 2023 para 2024, essa conta aumentou tanto e ela tem duas justificativas. A primeira justificativa é o preço do ouro, né? O ouro de janeiro de 24 a dezembro de 24, né, aumentou em 59%. A prata aumentou em 54%, né? Então, isso por si só já aumentaria tanto o estoque de produto acabado, né, como também aumentaria, né, a valorização dos estoques de matéria-prima, né? Mas não foi somente isso que aconteceu. O que a Vivara fez? A Vivara teve muito receio dessa equação, desse crescimento do preço de ouro continuar, ficar descontrolado, e aí o que ia acontecer? Ela ia aumentar muito o seu preço de venda e de repente ia ter um problema com fornecimento de insumo, e o preço de venda ia aumentar. Enfim, o que ela fez? Ela foi para o mercado e fez estoque, né? Ela comprou muita prata e muito ouro. E é isso que a gente vê aqui, né? Então, veja vocês. No caso da matéria-prima, né, que teve uma variação de 89%, saindo de 186, batendo 353, aqui a gente mostra a decomposição desses 89%. Esse estoque aumentou em 54% em virtude do preço, que é uma variável que a Vivara não controla, que o ouro é uma commodity, né? O ouro é dado, o preço vem do mercado internacional. Agora sim, 35% foi aumento de volume. Então ela foi no mercado e comprou ouro para fazer estoque, para garantir o seu suprimento para 2025, né? No caso do produto acabado, né, o que a gente vê é o seguinte, né, lendo os demonstrativos da empresa, a gente percebe que ela tem, e ela falou que ela está com estoques de produto acabado em maior nível, né, que as suas lojas estão com um enxoval mais completo, e isso inclusive ajudou no grande aumento de vendas que ela teve de 23 para 24, né? Mas teve também aqui o impacto do preço, né?
o impacto do preço do ouro e da prata. Então, pessoal, quando a gente vê essa necessidade de capital de giro que sai de 1,1 bi e vai para 1,6, são duas justificativas, né? A primeira justificativa é o aumento do preço do ouro e o aumento do preço da prata. E a segunda justificativa é que ela, deliberadamente, ela objetivando dar perenidade ao seu negócio, trazer segurança para a empresa, ela fez uma compra adicional de ouro e prata para garantir preço ao longo de 2025. E isso é muito legal porque ela mitigou o risco do aumento do preço do ouro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o endividamento da empresa. Até 2023, a Vivara era uma empresa que tinha dívida líquida negativa, né? Observem aqui, né? De 2019 ela tinha uma dívida líquida de 165 milhões de reais negativa, né? O que significa isso? Se ela pegar o caixa dela e as aplicações financeiras, ela paga todos os seus empréstimos de curto e longo prazo, né? E aí, em 2024, a situação virou, né? Em 2020, o caixa ele vem diminuindo, a dívida líquida negativa ela vem diminuindo e em 2024 ela deixa de ter uma dívida líquida negativa e passa a ter uma dívida líquida positiva, né? Em 2023 a dívida líquida era de menos 33 milhões e agora em 24, dezembro de 24, 115 milhões. Mas é uma dívida líquida muito pequena, gente, né? Você imagina uma empresa que tem um EBIT de 685 milhões de reais, né? Dever 115 milhões é 0,2, né? Nós estamos acostumados de ver empresas aí com indicadores de 3, 4, conduzindo normalmente, né? No caso 0,2, essa dívida ela é irrelevante e ela tem motivo de existir, né? Nome e sobrenome, né? Vamos dizer assim, o nome é ouro e o sobrenome é prata, né? Então a empresa quis fazer estoques de ouro e prata para conseguir comprar o material com melhor preço em 2025, né? E aí realmente ela teve que diminuir a sua posição de caixa, fez um empréstimozinho, ela fortaleceu o seu caixa, colocou reservas de lucro dentro do capital social, mas mesmo assim teve esse impactozinho aqui que ele é irrelevante a nível macro na empresa, né? Vamos dar uma passadinha aqui na DRE da companhia, né? Olha o faturamento, pessoal, crescendo de forma forte, né? De 2023 para 2024 ele sai de 2,1 bi e vai para 2,5. E olha que coisa espetacular. O EBIT sai de 20,6 e vai para 26,5, né? Então ela aumentou o faturamento, né? Aqui nos 20% e ela ainda aumentou o seu EBIT, né? Como a empresa tem um resultado financeiro negativo muito pequeno, né? Inclusive em 2024 ela teve até um diferido, né? Um imposto a recuperar com o governo. Então o que aconteceu? O seu lucro líquido explodiu, foi para 25,4, né? No ano passado, no ano de 2023 era 16,9, agora bateu 25,4. Uma empresa muito bacana que tem então um EBIT de 26,5 e um EBIT de 25,4, né? Isso é espetacular, né? Eu fiz essa tabelinha aqui só para mostrar como a empresa está redondinha, gente. Olha o faturamento ao longo desses 4 anos aqui, subindo de forma, né, consistente, saindo de 1,4 indo para 2,5. Olha o CMV diminuindo também de forma consistente, saindo de 32,4, 31,1, batendo agora em 2024 em 29,8. Olha o EBIT subindo, né, de forma gradativa, né? Resultado financeiro piorou um pouquinho, mas isso aqui é praticamente irrelevante, porque o montante é muito pequeno, né? E olha o lucro líquido, né? Saindo de 20, batendo agora 25,4, né? Então uma empresa muito redondinha, viu, pessoal? Bem interessante. Eu vou voltar no gráfico só para fazer o fechamento. E o que a gente vê? É uma empresa muito líquida, né? E essa constatação é denunciada pela linha amarela, que é o saldo de tesouraria, que é sempre superior, né, a zero, em valores relevantes, né, oscilando de 300, 200 milhões de reais. Nós vemos que é uma empresa que tem um capital de giro bem forte, uma inclinação positiva, uma geração autônoma, né? Não é um capital de giro que foi financiado com dinheiro emprestado, é uma empresa que tem a elevação do seu capital de giro
patrocinada pela geração de resultados positivos, né? São lucros e mais lucros ano após ano que foram acumulados na conta de reservas de lucros, né? Em 2024, inclusive, ela fez uma integralização de parte dessa reserva, né? Algo em torno de 600 milhões de reais para o capital social, e isso garantiu que a empresa tivesse dinheiro, né, suficiente, né, para conseguir custear a sua necessidade de capital de giro ao longo dos anos, né? Nós vimos, inclusive, que a empresa elevou substancialmente a sua necessidade de capital de giro em 2024, em virtude do acúmulo de estoques, né, que foi estratégico, aumentar o volume de estoques, para não passar aperto em 2024 com um ouro, com uma prata mais caro, né? Mas mesmo assim a empresa conseguiu manter a equação do capital de giro, né, em níveis superiores à necessidade de capital de giro, né? Então, uma empresa bacana, sob o ponto de vista econômico e financeiro, vocês podem ficar tranquilos, ok? Agora eu vou fazer um resumão do vídeo, ok? E aí, qual que é a situação econômico-financeira da Vivara? Cara, a Vivara é uma empresa super interessante. O que a gente viu? Vou dar uma resumida aqui. Capital de giro da empresa bate aí 1,8 bilhões de reais, né? E o que tem de bom nesses 1,8 bilhões de reais? É que esse capital de giro foi gerado de forma autônoma, endógena, pelo próprio lucro da empresa. Ela veio gerando resultados positivos ano a ano e ela veio acumulando, né, parte do lucro operacional na reserva de capital. Agora, em 2024, ela até pegou parte desse lucro acumulado e fez uma integralização de capital. E aí o capital social dela cresceu de 23 para 24 em 600 milhões de reais. Ok? E a necessidade de capital de giro? O que nós vimos? Uma empresa muito bem administrada. Nós vimos que de 2019 a 2022, a necessidade de capital de giro foi tão bem administrada que ela cresceu de forma mais amena que o crescimento do faturamento. E isso é incomum. Por quê? Porque na medida que você aumenta o faturamento, você aumenta a sua necessidade de capital de giro para financiar as suas vendas, né, com seus clientes, para fazer compra de estoque, para mexer na produção. Então é normal. Mas a Vivara, ela foi muito bem administrada, né? O crescimento da necessidade de capital de giro foi muito contido. Mas nós vimos que de 2023 para 2024, a necessidade de capital de giro deu um pulo. Aumentou em mais ou menos 500 milhões de reais. No primeiro momento eu assustei. Falei assim, nossa, 500 milhões de reais descontrolou. Mas nada disso, gente. O que nós vimos? Que esse aumento da necessidade de capital de giro foi proposital e foi estratégico. Porque a Vivara foi no mercado, comprou muito ouro e comprou muita prata. Além disso, ela aumentou os seus estoques nas lojas, aumentando o mix de produto para não perder venda. Agora, por que ela aumentou seus estoques de produto, os seus estoques de produto e os seus estoques de ouro e prata? Para garantir o preço baixo do ouro. Por que nós estamos vendo? Que de 2024 para cá, o ouro está em disparada, né? Principalmente. 2023 também, mas 2024 em disparada. E aí, ela está garantindo o quê? Matéria-prima para a fabricação de joias a preços competitivos. O que isso vai significar? Que provavelmente em 2025 a gente vai ter talvez um lucro até maior do que o de 2024. E a gente viu o quê? Que a Vivara é uma empresa muito interessante sob o ponto de vista de faturamento e de resultados. O faturamento dessa empresa multiplicou por quase 3,5 vezes de 2019 para cá. Em 2019, ela faturou 750 milhões de reais. Agora, em 2024, ela bateu 2,6 bilhões. Crescimento exponencial. E isso é muito bom. Nós vimos o quê? O EBIT agora em 2024 bateu 26,5%. Né? O resultado financeiro praticamente zerado, um pouquinho negativo, em torno de 50 milhões. Isso não significa nada para a empresa.
Sim, nós vimos que ela tinha uma dívida líquida negativa e agora em 2024 a dívida virou e ela sim tem uma dívida positiva hoje, né? Mas que parte dela foi adquirida para financiar os estoques, né? E com preços bons. Então acaba que ela fez um investimento, né? Ela fez um investimento, comprou ouro a preço melhor e ainda está garantindo o seu insumo, né, a um custo bem mais barato, né? 2024, essa empresa teve um lucro líquido de 25,4%. Né? Isso é espetacular. Da série de 2019 a 2024, foi o maior lucro líquido que a gente viu. Né? Agora, é uma empresa que paga dividendos praticamente irrelevantes. Né? Você pode olhar aí qualquer site de internet aí, em torno de 1%. Agora, é uma empresa muito volátil. Volatilidade batendo aí 40% e tem um indicador beta de 1,7. Então, tu pega uma volatilidade de 40% com um indicador beta de 1,7. Se você comprar Vivara, você tem que ter tranquilidade de fazer uma compra para o longo prazo, porque o preço da ação ele tende a oscilar. Além da questão econômico-financeira, que no caso da Vivara é muito ok, eu gosto muito do posicionamento de mercado da Vivara. A Vivara tem um market share de 21%. E o que significa isso? Isso significa que 2 em cada 10 joias que são vendidas no Brasil é Vivara. É muita coisa. A Vivara tem uma capilaridade muito grande, ela tem loja espalhada em todos os estados brasileiros. Ela tem um produto muito diversificado a nível de preço. Ela consegue atender praticamente todas as faixas de renda, né? Ela tem produtos de R$100 e produtos de R$120 mil. Agrada gregos e troianos a nível de preço. E ela tem uma fidelização muito alta. Ela fez um estudo que mostra que 1 em cada 3 clientes fazem mais que 2 compras por ano. Isso é sensacional. Então, ela é uma empresa de crescimento que consegue atender o Brasil inteiro, consegue atender várias faixas de renda, abre aí na faixa de 40, 50 lojas por ano e ainda está conseguindo entregar bons resultados financeiros na última linha, que é o que importa. Não paga dividendos, mas para você comprar a Vivara, você tem que saber que ela não é uma empresa pagadora de dividendos, ela é uma empresa de crescimento. É só monitorar o preço, aguardar aquele momento mais adequado e aí cada um tem o seu preço. Eu tenho o meu, você tem o seu. Esquece esse negócio de preço-alvo, esquece esse negócio de preço-alvo que existe no mercado, que isso é muito relativo, isso tem muito impacto político. Tá? Fazer o valuation de uma empresa é complicado, principalmente quando você não está lá dentro, porque você tem uma série de premissas, né? Você tem que assumir uma série de premissas para chegar no preço, quanto que vale a Vivara. Só que você não tem acesso a todas as informações. E as informações que você tem acesso são as que são divulgadas no mercado, você tem um delay. Então a Vivara vai estar sempre na sua frente, né? Então, é por isso que eu não gosto muito desse negócio de valuation, embora eu saiba fazer, né? Fiz meu primeiro valuation aí há 25 anos atrás, e eu até faço para mim, mas não acho que é válido fazer para divulgar. E não acho que é válido tomar decisão de compra com base no valuation. Né? Por quê? Porque tem uma série de suposições que a gente não sabe qual que é a confiabilidade disso. Resumindo, é uma empresa ok, avalia preço. Se você acha que hoje ela está num preço legal, né? Se você acha que não, é só aguardar um momento adequado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje foi mais pesado, né? Eu gostei muito da Vivara, então eu comecei a escafunchar mais, a descer mais na minúcia, né? E ainda eu tive que dar uma peneirada aí para colocar no vídeo que tá batendo 45 minutos. Aí é pesado, né? Gostou do vídeo? Já dá um like. Não gostou? Deixa pra lá. Tem alguma sugestão? Escreve nos comentários aí para mim. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.